Querido irmão, querida irmã, neste 22º domingo do tempo comum, nós somos colocados diante da exigência da fé de tornar a nossa religião uma prática de vida, e não só atos externos ou discursos tantas vezes vazios. Portanto, tornar a religião uma prática concreta de amor a Deus e ao próximo na nossa vida, desde aquelas coisas menores até as mais essenciais e grandes. Este é o grande convite deste domingo. A palavra de Deus hoje é forte e nos confronta com como tem sido a nossa prática, como tem sido a nossa conduta, como temos tratado especialmente os pobres, os sofredores, os marginalizados, os esquecidos, os excluídos, e qual tem sido a relação entre a fé que nós professamos, ou dizemos professar, e os nossos gestos concretos no dia a dia da vida. A primeira leitura, tirada do livro do Deuteronômio, ainda um dos primeiros livros da Bíblia, um dos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, que nós compartilhamos com a tradição judaica, nos traz um aspecto muito relevante. Moisés, que se dirige ao povo e diz: ouvi, escutai as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor. Nada acrescentem, nada tirem a palavra do Senhor, mas guardem o mandamento do Senhor vosso Deus, vós os guardareis e os poreis em prática, porque neles está a sabedoria e a inteligência. Para que os outros povos, vos vendo, seguindo estas leis, digam: é sábia e inteligente esta grande nação. Na semana passada, o tema da palavra de Deus foi a escolha de Deus. A necessidade de nós tomarmos decisões firmes na nossa vida, especialmente naquilo que diz respeito às grandes questões. Escolher por Deus. Uma escolha de amor, como resposta ao amor imenso de Deus por nós. Hoje, a pergunta é: como viver a escolha de Deus? Ok, escolhi Deus. E agora? O que é que eu faço? A escolha de Deus não pode ser um fato assim, genérico, fluido. Não, é preciso que a nossa escolha de Deus mostre resultados, consequências concretas. Como então manifestar a nossa escolha de Deus? A resposta é praticando a lei de Deus. E aqui, leis, decretos, mandamentos não devem ser escutados e interpretados como uma imposição. Antes, Deus nos dá a liberdade. Nossa liberdade é ampla, imensa, tem um alcance extraordinário. A liberdade que Deus nos dá é tão grande que nós podemos negar a própria existência de Deus, o autor da liberdade, o autor da vida. Então, a lei de Deus é para, na nossa liberdade, nós sentirmos o amor de Deus por nós, que se transforma concretamente em orientações de como proceder na lógica do amor. E qual é a consequência, segundo a leitura de hoje do Deuteronômio, daqueles que praticam a lei de Deus? A vida e a felicidade. A possibilidade, inclusive, de entrar na terra prometida, que é o paraíso, é o céu, a nossa meta última, mas já saboreá-lo aqui, sentir o gosto do céu nas nossas relações, nos nossos dias, em cada momento da nossa vida, já aqui, nesta etapa terrena. E quem olha de fora, aquele que pratica a lei, a palavra de Deus, o que é que encontra nesta pessoa que pratica a palavra de Deus? Sabedoria e inteligência, grandeza. Outro aspecto que nós precisamos destacar desta leitura é o comando claro de Moisés: não acrescentem nada e não tirem nada. A palavra de Deus é aquela que é.
que chega até nós na Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, por isso palavra de Deus, não palavra humana, e a nós é dada a oportunidade de acolher essa palavra e de perceber a sua beleza incomparável, de perceber o quanto a palavra de Deus é viva, é eficaz, transforma a vida, frutifica e faz florescer a vida de quem pratica essa mesma palavra. Ao mesmo tempo, a ninguém é dado o direito de alterar a palavra de Deus. Ou aderimos a ela, ou não aderimos a ela. Hoje, é muito comum a gente ver o contrário dessa palavra acontecer. Pessoas que moldam, manipulam, alteram a palavra de Deus conforme os seus próprios interesses. Às vezes até para dominar o outro, ou para enganá-lo, ou para ganhar voto, ou para ganhar dinheiro. Cuidado agora em época de eleições municipais. Tem muita gente usando o nome de Deus em vão, inclusive da nossa igreja. Ninguém pode mudar a palavra de Deus ao seu bel prazer. Ninguém pode fazer da palavra de Deus um instrumento da sua ideologia, do seu pensamento individual ou grupal. A palavra de Deus é aquela que é. Quem a ela adere de forma livre e total encontra uma vida extraordinária. Quem tenta manipulá-la vai contra ela e sofrerá as consequências de ofender a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 14, lança uma pergunta: Senhor, quem morará em vossa casa? Quem entrará na vossa santa habitação? A terra prometida do Deuteronômio, para nós cristãos, não é mais um lugar geográfico, não é a planície de Canaã. A terra prometida para nós é o paraíso. É para lá que caminhamos, é para lá que rumamos. O céu maravilhoso que nos aguarda, onde a felicidade será plena, o amor será a única forma de relacionamento. E como diz o capítulo 22 do Apocalipse, não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, nem luto, porque todas estas coisas já terão passado. Quem poderá entrar no céu? O salmista responde falando de coisas pouco religiosas, mas muito concretas. É aquele que pratica a justiça fielmente. É aquele que no seu íntimo pensa a verdade, que não solta calúnias com a sua língua. É aquele que não prejudica em nada o seu irmão, nem cobre de insultos o seu vizinho, que não dá valor ao homem ímpio, mas que respeita os que honram o Senhor. Não empresta seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar. Jamais vacilará quem vive assim. O salmista nos ensina que quem entrará no céu é quem pratica a justiça, quem não faz o mal, quem não puxa o tapete do outro, quem não está armado contra o seu irmão, mas vive na justiça e na bondade. A segunda leitura, tirada da carta de São Tiago, um dos apóstolos da igreja, uma das colunas a partir da qual o cristianismo foi construído, portanto, ainda os primeiros anos de cristianismo, alguém que colheu da fonte, viveu com Jesus. Tiago diz o seguinte, veja como é forte: recebei com humildade a palavra. A palavra de Deus jamais, jamais pode ser para nós razão de vaidade, de soberba. Mesmo pessoas como eu, que estão a serviço da palavra de Deus, procurando conhecê-la melhor, inclusive ensiná-la, que é o que eu faço como catequista instituído da Igreja Católica, não podemos jamais nos apropriar da palavra, achar que a palavra é uma propriedade nossa. A palavra é de Deus, e diante da palavra de Deus, nós todos, a começar de mim, somos pequenos. Precisamos, com humildade, acolher a palavra de Deus como um dom que nos supera em muito, e na humildade praticar a palavra. E a frase mais importante deste domingo é justamente a próxima: sejam praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Querido irmão, querida irmã, praticar a palavra e não meramente escutá-la.
Esse é o grande convite deste domingo e de toda a nossa vida. Me permita dizer uma frase que pode causar escândalo. A Bíblia, enquanto livro, não serve para nada. A Bíblia serve enquanto vida. Alguém que lê a Bíblia, como lê qualquer outro livro, não extrai nada dela, senão talvez algumas curiosidades. Quem lê a Bíblia enquanto palavra que produz vida, esse encontra um tesouro que não se compara com nenhum outro. Um conteúdo extraordinário, belo, forte, que vira chão seguro para pisar durante todos os anos que teremos neste mundo. Sejam praticantes e não meros ouvintes da palavra. Existe uma expressão esquisita que eu, depois de 14 anos de catequese, ainda não entendi, que é o católico não praticante. Isso seria como dizer para alguém como eu, que sou um palmeirense corintiano. É uma contradição em termos. Ser católico é praticar a palavra de Deus. Se alguém é um católico não praticante, é um não católico. É alguém que talvez estudou numa escola católica, veio de uma família católica, fez catequese na infância, mas é um não católico. É um não cristão. Isso vale para qualquer outra religião. Um evangélico não praticante não é um evangélico? Um budista não praticante não é um budista? É preciso praticar. É preciso que a fé se transforme em atos concretos. E é justamente assim que São Tiago conclui essa leitura. Veja como é forte essa afirmação de Tiago. A religião pura, sem mancha, diante de Deus é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. A religião verdadeira é esta: assistir os órfãos e as viúvas e não se deixar contaminar pelo mundo. É forte, é uma ruptura com qualquer concepção religiosa que houvesse até então. Tiago, apóstolo de Jesus, sob certo aspecto, cofundador do cristianismo, está dizendo que a verdadeira religião é ajudar o próximo. E por que ele usa as figuras de órfão e viúva? Porque eram os mais marginalizados dentre os marginalizados daquela sociedade. Tiago está dizendo, apóstolo de Jesus, a verdadeira religião, no pensamento de Jesus, no coração do Deus que Jesus nos ensinou a amar, é ir ao encontro dos últimos. É estar perto de quem está isolado, porque ninguém mais os quer por perto. A verdadeira religião é o amor concreto praticado a quem mais precisa, a quem mais está desamparado, a quem mais está vulnerável. A autêntica religião é ir ao encontro do outro com amor, ao encontro da sua necessidade, com a nossa generosidade nas mãos, para fazer o bem para o outro. O bem concreto, o bem necessário. Tiago não está dizendo que a verdadeira religião é ficar rezando, é ficar no templo, é ter belas celebrações, é ter bons catequistas. A verdadeira religião é o amor concreto ao próximo, especialmente o próximo em necessidade. E a segunda parte, não se deixar contaminar pelo mundo. A verdadeira religião é a capacidade de viver neste mundo plasmando-se com o amor e não se deixando contaminar pelo ódio, pelas polarizações, pela agressão, pelo machismo, pelo preconceito, pelas tantas formas de exclusão do outro. Finalmente, no Evangelho, tirado do capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos, nós temos também uma palavra forte de Jesus. Os mestres da lei vieram de Jerusalém para se reunir com Jesus. Fazem uma acusação séria contra Jesus. Acusam Jesus de comer com as mãos impuras e assim também os seus discípulos. O Evangelho ainda nos fala de todas as tradições religiosas que os judeus tinham naquela época. Tinha um jeito certo de lavar a mão, de lavar as louças,
enfim, de uma série de outras ações dessa natureza. Jesus chama os mestres da lei, ou seja, as referências da sua religião, de hipócritas. Hipócritas. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de Deus. E veja o que Jesus diz. De nada adianta o culto prestado a Deus. De nada adianta o culto prestado a Deus. Porque as suas doutrinas são preceitos humanos. Abandonaram o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus termina com uma famosa frase. Escutem, o que torna o homem impuro não é o que entra de fora, mas é o que sai do seu coração. Pois é dentro do coração humano que estão as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Tudo isso sai do coração do homem e é o que o torna impuro. Jesus é forte nesta leitura. Entenda o contexto. No capítulo anterior, capítulo 6, Jesus e os seus discípulos vão ao encontro dos últimos da sua sociedade. Os leprosos, os doentes, as viúvas, os órfãos, as pessoas em situação de rua. E eles tocam os doentes. Jesus toca o cego, toca o aleijado, toca o leproso. Seus discípulos tocam todos aqueles que estavam doentes no corpo, na mente e na alma. Tocam os endemoniados e os curam. Agora são acusados de tomarem as refeições com as mãos impuras. Veja, aqui não é mão suja. Esse evangelho não tem nada a ver com higiene. Não é que Jesus e seus discípulos estavam com as mãos sujas, como se tivesse terra ou lama. Não, mãos impuras. A impureza ritualística dos judeus é o que Jesus critica, porque eles consideravam impuras as mãos dos que tocavam os pobres e os doentes. Deveria ser o contrário. Deveríamos dizer, benditas as mãos impuras. Se isso é impureza, benditas as mãos impuras. Que bom que há mãos impuras. Mãos que tocam naqueles que ninguém mais quer tocar. Naqueles que a sociedade põe para longe, Jesus põe para perto. Os toca com amor e os cura. Por isso Jesus os chama de hipócritas. Porque queriam uma religião pura, porque não tocou o pecador, porque não tocou o pobre, porque não tocou o endemoniado. Jesus deixa claro que a sua religião é outra. É a religião das mãos que tocam os irmãos, quem quer que sejam eles. Precisamos, como conclusão deste domingo, de pessoas, tomara que sejamos eu e você, que têm as mãos impuras. Ao contrário, não precisamos de pessoas que tenham as mãos limpinhas, porque não as usaram para ajudar o próximo, porque não as estenderam em direção aos necessitados, porque não se desgastaram trabalhando pelo reino de Deus e pela dignidade do próximo. Mãos que estão tão limpas porque não ofereceram alimento, roupa, um copo d'água que seja, não ofereceram o seu tempo, não ofereceram o seu talento. Pior ainda, aquelas mãos atadas, aquelas mãos que se dizem impotentes, incapazes, que o pouco que podem fazer, o seu poder não transforma o mundo. Mãos que se prendem no corpo daqueles que não querem ajudar. Dessas mãos não precisamos. O mundo já as tem demais. Para hoje, para esta semana e para a nossa vida, praticar uma religião que não seja externa, dos ritos, das roupas, dos panos, das preces em voz alta,
mas uma religião que seja interna, que transforme efetivamente o coração, o jeito de pensar, de ler a realidade, especialmente de enxergar o próximo, e que ela se externalize não em práticas ritualísticas, mas em amor concreto a cada próximo. Esta é a religião que Deus quer. A externalidade é importante, os ritos são importantes, as celebrações são importantes, as vestes, em alguns contextos, são importantes, mas desde que estejam a serviço do amor ao próximo. A religião que agrada a Jesus Cristo, a religião que agrada a Deus, é a religião do amor ao próximo. A religião que não julga o próximo para ajudá-lo, mas que primeiro ama, depois ensina. Seja essa a nossa religião, a religião do amor. O amor do crucificado, que foi até as últimas consequências pelos piores dos piores, que derramou o seu sangue, o sangue mais precioso que esta terra já testemunhou, o sangue de um Deus, pelos pecadores, pelos últimos, pelos errantes. Também nós vamos ao encontro dos últimos, para garantir que todos tenham vida e a tenham em abundância, como era o desejo de Jesus. Bom domingo e boa semana.